Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Rafael, professor de Ciências do Terra Brasil, e hoje vamos começar a nossa série de jogos aqui no Jogando com Ciência. E o primeiro jogo que nós vamos explorar vai ser o Ancestors: The Humankind Odyssey. Então eu já preparei tudo aqui para a gente começar a explorar nosso jogo. Esse jogo fala sobre a evolução da espécie humana, então a gente vai aproveitar para conversar um pouquinho sobre a evolução, que é um conceito muito importante na biologia. Então vamos começar o nosso jogo. Inspirado em eventos reais. O mundo e os personagens que você vai encontrar foram feitos para representar arquétipos de um local e momento e não são uma representação exata do que ocorreu. Essa aventura foi criada por Panache Digital Games e é composta por Nas próximas horas você vai reviver os desafios do alvorecer da humanidade. Embarque na odisseia interminável da progressão da humanidade no nosso planeta. Use seu corpo, sentidos, mente e voz como guias nas suas jornadas. Ganhe força com mais indivíduos e evolua a espécie. Sobreviva aos elementos, ensine sua família, construa um lar. Boa sorte, nós não pretendemos ajudar muito. E lembre-se, a evolução não é um caminho único, cabe a você encontrar o seu. Bom pessoal, vamos iniciar então o nosso jogo aqui. Eu estou utilizando aqui a inteligência do nosso macaquinho, nosso hominídeozinho, para identificar um esconderijo, tá? Então, ó, para vocês começarem aí ver o ritmo do jogo, a primeira cena aí que eles colocam é uma cena bastante interessante que ela mostra a competição entre os animais na natureza. E essa competição é um dos pontos-chave para a gente entender o processo de evolução das espécies. Esse jogo é um jogo de exploração, tá, pessoal? Por isso que lá na introduçãozinha no vídeo introdutório, eles falam que eles não pretendem ajudar muito. Então eles realmente não te dão quase que nenhuma instrução. Você tem que explorar o ambiente aqui do jogo e a partir das suas explorações você pode descobrir coisas novas. Então vamos iniciar tentando encontrar esse bebê. Então eu vou aqui ativar a inteligência do nosso macaco aí, nosso hominídeo, e eu vou passar para audição, né, para ouvir. Então eu consigo ouvir lá nossa criança perdida. Então eu vou memorizar a posição dela e agora eu posso buscá-la no esconderijo que a gente colocou ela no começo do jogo. Tudo bem? Então qual vai ser a ideia desse primeiro episódio, pessoal? Esse primeiro episódio é para que vocês conheçam o jogo mesmo, tá? Pra gente ter o primeiro contato com o jogo, eu mostrar algumas dinâmicas e alguns mecanismos do gameplay, né, da forma com que o jogo funciona. E enquanto isso, eu vou falar mais sobre a origem do pensamento evolutivo, tudo bem? Então, nosso próximo objetivo é se juntar ao clã no assentamento. Então, vou subir aqui de novo na árvore. Eu sempre tento
caminhar aqui pelo mapa através das árvores, porque é um lugar em que eu tenho maior proteção, porque a maior parte dos meus predadores anda na terra. Então vamos lá. A primeira coisa que a gente pode ver é essa bolinha verde que tem aí embaixo no centro da tela, na parte inferior. Essa bolinha significa a energia do nosso hominídeo que a gente está controlando. Essa energia, então, está relacionada às necessidades básicas que o nosso personagem apresenta. Então, no jogo, a gente tem que se atentar para 3 necessidades, e essas necessidades são alimentação, então a gente precisa de comida, a gente precisa de água, manter o nosso personagem hidratado, e nosso hominídeo vai precisar dormir também para se manter descansado. Bom, conforme eu vou caminhando com o nosso personagem, ele vai ficando cansado, então a bola verde vai ficar cada vez menor, e aí você vai ter uma bordinha amarela que indica a energia extra ali, os últimos suspiros de energia, tudo bem? Então agora a gente retornou com a criança para o clã, e agora os adultos estão sentindo a perda do hominídeo que a gente viu lá no começo do ano. Então o novo objetivo é criar um local de descanso. Antes de eu fazer isso, eu quero mostrar para vocês a principal dinâmica do jogo. Quando a gente aperta aqui a inteligência, a gente tem esse monte de quadradinhos brancos. Esses quadradinhos brancos representam determinados objetos que a gente pode interagir. Eu não conheço esses objetos ainda porque eu acabei de começar o jogo. Então a gente pode ir buscando esses quadradinhos e conhecendo esses novos objetos. Então, por exemplo, a gente tem essa planta aqui, né, que eu posso pegar. E sempre que eu pego um objeto novo, eu tenho que inspecionar esse objeto para eu saber o que é aquilo. Tá? Nosso personagem não conhece essa folha, por exemplo, e aí a gente descobriu que ela é uma ferramenta nova que chama Fingo. Tudo bem? Então a gente vai precisar descobrir aí várias coisas do cenário para a gente poder ganhar pontos neuronais, ou seja, que a gente vai coletar como se fosse uma experiência no jogo para a gente poder fazer as alterações, as evoluções necessárias na nossa espécie para ganhar novas habilidades. Eu mostro esse mecanismo um pouco mais tarde, tudo bem? Então, o que eu vou fazer agora enquanto a gente começa a conversar é começar a identificar esse monte de coisa que tem aqui em volta, e eu vou dar uma passeadinha lá fora, né, do nosso clã aqui, do nosso assentamento, para a gente começar a ganhar essa experiência. Eu sei que a gente tem mais uma criança, porque ali no canto inferior direito a gente tem 2 bolinhas laranjas. Essas bolinhas laranjas representam as crianças. E como eu já joguei esse jogo, inclusive para ver se era interessante trazer para vocês, eu aprendi que quando eu ando com 2 crianças grudadas a mim, eu ganho experiência mais rápido. Tudo bem? Então eu vou começar a explorar aqui eu vou começar a fazer a nossa exploração do ambiente. Para esse primeiro episódio, o que eu queria começar a conversar é sobre a origem do pensamento evolutivo. Então, pensar sobre evolução não é uma coisa muito recente na nossa história. Na verdade, desde dos filósofos gregos que a gente pensava sobre a evolução. O primeiro filósofo que eu queria apresentar para vocês é o Anaximandro. O Anaximandro era de uma escola filosófica de Mileto, e essa escola tinha uma preocupação bastante grande com compreender a natureza. O Anaximandro foi o primeiro a mostrar pra gente, a propor pra gente,
que as espécies poderiam sofrer algumas alterações, podem sofrer mudanças e, consequentemente, você tem um processo de evolução da espécie. Então, o Anaximandro propôs, né, que os animais todos deveriam ter os ancestrais aí que viessem da água. Então, antes de você ter um ser terrestre, basicamente, como somos os seres humanos, né, teria um ser inicial que vivia na água. E conforme foram acontecendo essas mudanças, essas modificações nos animais, a gente começa a ocupar o meio terrestre. Então essa é uma ideia que a gente ainda tem hoje em dia. A gente sabe que na ordem evolutiva, de fato a gente começa com animais aquáticos, né, no meio aquático, e depois a gente tem a introdução de animais um pouco na água, um pouco na terra, que era até o que o Anaximandro propunha pra gente, né? Então ele diz que o primeiro antepassado do ser humano deveria ser alguma coisa parecida com um peixe, e que com o passar do tempo a gente foi ocupando a terra, mas bem no início a gente passava mais tempo na água do que na terra, né? Os nossos antepassados. Essa foi a primeira ideia de que as espécies não eram fixas, elas poderiam sofrer processos de evolução. E para a filosofia que o Anaximandro propunha, isso era importante para mostrar que a natureza não tem um propósito de funcionamento, ela só vai funcionando. Eu estou fazendo esse reconhecimento, pessoal, para a gente começar a ganhar pontos para começar a evoluir as nossas habilidades, que aí o jogo começa a ficar bem mais interessante. Bom, outro filósofo bastante interessante aí no aspecto da evolução foi Platão. O Platão, ao contrário do Anaximandro, ele acreditava que as espécies eram fixas. Na verdade, ele achava que tudo na natureza era fixo. Então, a gente tem uma alegoria filosófica, que acho que é a alegoria filosófica mais conhecida, que é o mito da caverna. Já falo do mito da caverna para vocês. Tá ficando a noite, então a noite fica mais difícil da gente explorar aqui o nosso ambiente. Eu vou voltar lá pro assentamento do clã, pra gente poder dormir. E aí eu já mostro pra vocês como funciona mais ou menos a dinâmica de evolução das habilidades, né? Olha, o que é aquilo ali? É um hominídeo. Eu acho que esse hominídeo não é do nosso assentamento, porque o nosso assentamento está aqui do lado. Vou dar uma olhadinha lá pra ver o que é aquele hominídeo. A gente consegue, pessoal, ir recrutando novos membros pro nosso clã, tá? Então provavelmente essa é uma dessas oportunidades. De fato, ó, a gente tem ali um hominídeo sozinho, que deve estar com medo ou está precisando de alguma coisa. Vou pegar um ovo aqui, ver o que é esse ovo. Deixa eu ver, ele tá com medo, então vamos... Deixa eu só inspecionar esse ovo, que eu preciso tirar ele da minha mão para eu poder ajudar o novo hominídeo. Um ovo grandão é uma nova comida descoberta. Ovo de águia sem rabo. Eu vou comer esse ovo. Ih, deu uma indigestão aí, pessoal. Então, a gente também tem que evoluir o nosso sistema digestório para que a gente consiga comer de tudo. Será que consigo conversar com ele? Ah, não, ele tá com sede, parece, ó, colocando a língua para fora. Eu sei que a gente pode dar água de coco pro nosso hominídeo. Então eu vou buscar um coco ali naqueles coqueiros. Então enquanto eu vou fazendo isso, eu falo um pouquinho do mito da caverna para vocês. Então no mito da caverna a gente tem alguns seres humanos que vivem na caverna desde que nasceram. Então eles não têm contato com o exterior da caverna. E tudo que eles conseguem ver são
sombras em uma parede. Essas sombras, elas são geradas por uma fogueira. A gente tem uma fogueira ali dentro da caverna, e nessa fogueira... eu esqueci que eu não posso abrir água de coco ainda. Tô perdido aqui. Então depois eu volto ali para salvar o nosso companheiro. Então a única coisa que esses homens que vivem na caverna conseguem enxergar são essas sombras. E as sombras são geradas por outras pessoas. Essas pessoas ficam atrás de uma barreira, a gente gera sombra na parede da caverna, e aí a gente consegue enxergar aquelas sombras. Então a ideia, claro que ele coloca mais coisas aí nessa alegoria, então sair da caverna seria você ter a compreensão da realidade, né, das coisas na forma ideal. Então, fora da caverna é o mundo ideal, e o que a gente vê nas sombras seria o mundo real, digamos assim. Também precisamos beber um pouquinho de água. Mas o que importa pra gente aqui, pra pensar no aspecto evolutivo, é que essas formas ideais que são carregadas pelas pessoas que estão perto da fogueira seriam as formas imutáveis das coisas. Seria aquilo que determina o que são as coisas. Então, para Platão, o que faz uma cadeira ser uma cadeira é uma forma ideal que a gente consegue reconhecer de alguma forma. Porém, cada cadeira que a gente vê é só uma representação dessa forma ideal. Então, acaba que a gente não está vendo uma cadeira na sua essência, mas sim um exemplo de cadeira. Mas esse exemplo de cadeira não é aquilo que define uma cadeira, porque a gente tem cadeiras diferentes. Então, para Platão, a gente tem a definição de uma forma ideal. Eu vou mostrar para vocês aqui, pessoal, a gente está num lugar de descanso. Eu vou mostrar aqui o menu de evolução. Então, nesse menu de evolução, a gente tem vários pontos, né? Então aqui a gente tem a simulação de conexões entre neurônios, e esse é o jeito que o jogo colocou para a gente presenciar a evolução, né? Para representar a evolução. Então, esse círculo aqui é a experiência, né? Ou a energia neuronal que a gente coletou explorando o cenário. E a gente tem aqui 2 neurônios amadurecidos que a gente já pode evoluir, né? A gente pode alcançar uma nova habilidade. Então aqui eu liberei a habilidade motora, que habilita, né, a gente a passar um item de uma mão para outra. Vamos ver o outro. Então, para cada habilidade que a gente libera, a gente consegue ter contato com mais outras habilidades. A gente tem que explorar ainda o meio para que a gente consiga, né, o meio ambiente ali, o cenário, para que a gente consiga desbloquear essas conquistas. E aqui a gente tem uma habilidade de sentidos, que é a percepção. Então agora o alcance da detecção de sons e odores é levemente aumentado. Legal. A gente também tem outra habilidade aqui, que é um potencial genético do bebê. Eu vou explicar isso daqui mais pra frente, quando a gente for falar, por exemplo, de Lamarck no próximo episódio. Vamos voltar lá. Beleza, então eu vou continuar explorando aqui o cenário. Eu vou, eu vou tentar reconhecer o máximo de coisas possíveis para a gente aumentar a nossa energia neuronal. Então, para cada coisa que eu consigo identificar, eu vou coletando mais experiência. Então, para Platão, existe um ideal do que é ser, por exemplo, um cavalo. Então, se existe um ideal do ser cavalo, esse ideal é alguma coisa fixa. Essa foi uma das ideias que foi mantida, por exemplo, lá no século XVIII, quando se cria uma
quando é criada uma teoria chamada fixismo, que propõe que as espécies são fixas e elas não evoluem. O pensamento de Platão é a forma básica desse pensamento. Eu consigo fazer alterações nos objetos. Então aqui eu tenho uma pedra, eu posso alterar o coco. Então, ó, tá vendo que forma uma borda aí colorida? Essa borda indica quando eu devo parar de fazer força. Então eu levanto a pedra e aí eu tenho que parar de levantar a pedra nesse momento específico. Então agora a gente tem a água de coco, eu vou largar aqui essa pedra e eu vou tentar levar essa água de coco lá pro nosso companheiro, tem que ver se ele continua lá. Então a gente tem o Platão e o Aristóteles, que foi discípulo de Platão, também mantinha essa ideia, porém ele começou a estudar os animais na prática, tá? Então ele foi o primeiro biólogo, entre aspas, né, a fazer algum tipo de classificação para os animais, principalmente para os peixes que ele encontrava em algumas ilhas gregas. O Aristóteles tem uma importância muito grande nesse sentido, porque a gente consegue então ver que existem espécies diferentes e que essas espécies têm características diferentes. E isso é também bastante importante no pensamento evolutivo. Não estou conseguindo mais achar o nosso amigo. O que será? Onde será que ele foi parar? Ah não, tá aqui, ó. Ali. Beleza. Então vamos levar água de coco pra ele. Beleza. Será que ele... Preciso trocar de mão e agora eu posso oferecer pra ele. Uai, ele não quer isso. Não quer isso? Que coisa. Então eu que vou comer. Ah, eu preciso inspecionar. Será que é por isso? Ele parece estar com sede. Vamos ver. Descobrir a água de coco. A gente descobriu a água de coco. Deixa eu ver se agora ele quer. Agora ele quer. Faltava só a gente descobrir o que era a água de coco. Então agora a gente também amadureceu ali a comunicação. E agora a gente fez amizade com o forasteiro. E eu vou levar esse forasteiro de volta pro nosso clã. Voltamos aqui pro nosso assentamento. Eu vou dar um pulo agora na escola. Eu vou dar um pulo agora na história e eu vou para a Idade Média. Na Idade Média, a gente tem uma presença muito forte da Igreja Católica. Então, grande parte do que a gente tem de pensamento filosófico nessa época vem com base no estudo da Bíblia, principalmente, né, que é o livro sagrado de referência da religião católica. Precisamos dormir. Então vou fazer logo nosso lugar de descanso. Bom, levando ao pé da letra lá o que diz a Bíblia, a gente tem como imaginar que as espécies são imutáveis e que Deus criou tudo do jeitinho que ele gostaria, criou a perfeição. Porém, teve um teólogo bastante famoso da época, São Tomás de Aquino. Ele propunha que a Bíblia não fosse interpretada 100% do que estava escrito. Então ele propunha que a gente fizesse interpretações da Bíblia com uma certa parcimônia. Por exemplo, ele dizia que ele acreditava que as espécies poderiam sofrer um processo de evolução e que isso só mostrava quão perfeita era a criação de Deus, que ele conseguia fazer a natureza de tal forma que a própria natureza consegue se modificar criando novas espécies. Então, além de... agora eu fiquei com intoxicação alimentar aqui. Para passar a intoxicação alimentar eu preciso beber água. Conforme eu vou bebendo água, vai diminuindo ali o meu mal-estar.
Beleza. Então, a gente tem esses 3 filósofos aí, um teólogo que eu queria apresentar antes de eu falar dos 2 nomes mais famosos na área da ciência evolutiva, que são Jean-Baptiste Lamarck, um francês, que lançou o seu livro sobre a filosofia zoológica no começo do século XIX, e o Charles Darwin, que publicou o seu livro sobre a origem das espécies já em meados do século XIX. Então esses 2, eles tiveram um cuidado metodológico bastante grande na hora de fazer suas observações, e por conta disso a gente tem vários registros sobre essas observações na forma de desenhos. Então foram os argumentos mais a favor da teoria da evolução mais contundentes que a gente tinha até então, tá? O próprio Lamarck, na verdade, pessoal, tinha uma influência do fixismo muito grande. Ele, antes de fazer a sua pesquisa, acreditava que as espécies eram imutáveis, né? Como diz o fixismo. Mas conforme ele foi fazendo suas observações, ele foi observando algumas... Olá! Ele foi observando algumas mudanças, algumas modificações nessas espécies e algumas coisas em comum entre espécies diferentes. Então ele começou a propor a sua nova teoria evolutiva e chegou à conclusão de que as espécies poderiam sim sofrer processos evolutivos. Aí mais pra frente a gente tem o Darwin. O Darwin vem trazer uma visão um pouco diferente de Lamarck. Na verdade, alguns princípios são bastante diferentes, talvez até opostos aí do que Lamarck propunha. Agora a gente pôde alterar a obsidiana. Vamos ver o que a gente fez, temos que inspecionar. Não isso, né, querido? Isso você já sabe o que é. Vamos trocar de mão. Aí, agora sim a gente pode inspecionar. Isso daqui é uma nova ferramenta, um raspador de obsidiana. Tá. O raspador serve para alterar, se não me engano, alguns tipos de plantas. Eu não sei se eu já comentei, mas a gente tem como ganhar algumas habilidades momentâneas. Então quando eu como aqui essa planta que chama cavalinha, aparece aquele ícone ali no canto inferior esquerdo da tela, que é resistência a fraturas, tá? Ou resistência a ferimentos. Se eu cair de uma altura considerável, eu posso gerar algum ferimento no nosso personagem. Bom, então de hoje, na verdade, eu vou terminar o episódio por aqui, porque eu queria mais falar desses conceitos, dessa origem do pensamento evolutivo, para que no próximo episódio a gente possa ver com mais calma a teoria proposta por Lamarck, depois a teoria proposta por Darwin, e compreender melhor os princípios que regem aí o processo da evolução das espécies. Aproveitem aí então para deixar nos comentários o que vocês acharam do vídeo. Eu também estou aprendendo, então eu devo ter gaguejado bastante e falado muito durante o vídeo, mas eu vou aprender com o tempo a melhorar a minha performance aqui na frente das câmeras enquanto eu faço outra coisa, no caso jogar, né? Preciso dar conta de fazer os dois, pelo menos um pouco bem, né? Mas a gente vai aperfeiçoando com o tempo. Então, muito obrigado. Vou ficar por aqui e até a próxima semana.
com mais um episódio de Ancestors: The Humankind Odyssey.